galera, tudo beleza? Professor Fabrício Araújo entrando em contato com vocês e por meio dessa videoaula nós iremos abordar o tema da expansão marítima, ok? A expansão marítima ela vai ser um evento de extrema importância e que vai gerar consequências aí vitais para o desenvolvimento de certos processos na Europa no período moderno. Então vamos aí buscar compreender por que vai ocorrer esse processo de expansão marítima, quais são as motivações que vão levar a um processo de expansão marítima, quais são os países que vão empreender esse processo, primeiramente, e as consequências dele, ok? Vamos lá então. Bom, no primeiro slide tem um trecho do canto primeiro de Os Lusíadas, do Camões, que diz o seguinte: por mares nunca dantes navegados, passaram além da Trabropana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimavam. E aí a gente tem na obra de Os Lusíadas do Camões, né, um pouco desse contexto aí da expansão marítima, das grandes navegações. Bom, os antecedentes, os fatores impulsionantes do movimento de expansão marítima. Como primeiro deles, eu elenco para vocês as cruzadas e, em consequência, o renascimento comercial e urbano. A partir do século XII, galera, eu tenho a ocorrência na Europa Ocidental do que a gente chama renascimento comercial e urbano, devido a um clima de maior segurança na Europa, devido às invasões dos ditos povos bárbaros terem dado uma cessada. Esse contexto todo, mais tranquilo, favorece as transações comerciais. E esse acontecimento do renascimento comercial e urbano, ele está ligado diretamente à ocorrência das cruzadas a partir do século XI, porque uma consequência muito importante das cruzadas a partir do século XI é que elas vão reabrir o mar Mediterrâneo Oriental às embarcações do Ocidente, ou seja, as cruzadas elas vão ter como consequência vital, importantíssima, a volta do comércio, a volta da relação comercial entre o Ocidente e o Oriente. Então, eu vou ter aí, como consequência, como está colocado no slide, a abertura do Mediterrâneo Oriental, beleza? Galera, outra coisa, já que eu tenho um estabelecimento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, esse evento vai me gerar um novo fator, que é o aumento da procura por produtos asiáticos, produtos orientais, beleza? O aumento do consumo desses produtos, como o açúcar, como as especiarias, porcelanas, sedas, artigos de luxo, dentre outros. Então, recapitula comigo, pessoal. Olha aí, a partir do século XI, vêm as cruzadas. As cruzadas, elas reabrem o Mediterrâneo Oriental às embarcações do Ocidente. Ou seja, as cruzadas elas reestabelecem novamente o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Isso está ligado diretamente ao que eu vou chamar de renascimento comercial e urbano. O comércio no lado ocidental, a atividade urbana no lado ocidental volta a ser algo efervescente, volta a ganhar importância, a ganhar espaço dentro do Ocidente. Esse contato maior com o Oriente faz com que aumente o consumo de produtos orientais na Europa Ocidental. E quem vão ser os maiores beneficiados desse novo contato, dessa nova relação comercial do Oriente com o Ocidente? Os principais beneficiados são as cidades italianas e os burgueses em consequência dessas cidades, beleza? Cidades italianas como Veneza e Gênova, cujas cruzadas precisavam das suas embarcações para chegar ao Oriente, são muito beneficiadas, porque as cidades italianas elas conseguem alianças com os muçulmanos do Oriente, fazendo com que essas cidades tivessem o monopólio das principais rotas do Mediterrâneo, que levavam diretamente aos portos do Oriente, onde então se negociaria o produto oriental para ser revendido a altos preços na Europa. Parte desses produtos, e aliás, produtos principais, seria o que nós conhecemos de
especiarias, beleza? Então, olha só, os burgueses das cidades italianas, eles conseguem uma aliança com os muçulmanos do Oriente, de modo que eles passam a ter monopólio, a ter domínio, a ter controle das principais rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Rotas essas que dariam acesso direto aos portos onde se negociaria os produtos orientais a serem revendidos a altíssimo preço na Europa. Então isso faz com que as cidades italianas elas enriqueçam, elas cresçam muito nesse momento, beleza? Então eu tenho aí nas cidades italianas o maior número de burgueses ricos devido a essa expansão, a esse crescimento do seu comércio, ok? Galera, um outro fator impulsionante, um outro antecedente do meu processo de expansão marítima vai ser a crise feudal do século XIV, beleza? A crise feudal do século XIV, que vai gerar uma retração econômica, ou seja, eu tenho aí uma estagnação, um atraso da economia, vai ter como consequência também a fome, a miséria se alastrando pela Europa do Ocidente devido a proliferações de doenças como a peste bubônica, e também eu tenho como consequência dessa crise feudal do século XIV o esgotamento das minas de metais preciosos. Então, olha só, uma busca para melhorar a economia do Ocidente, uma busca para sair desse clima de fome, desse clima de miséria, e também uma busca pelos metais preciosos que se esgotavam na minha Europa ocidental, levam o meu europeu a expandir, a promover esse processo de expansão marítima para buscar solucionar e até se ver livre desses problemas que estavam presentes na minha Europa do Ocidente no século XIV, devido à famosa crise do século XIV, a crise feudal, que vai colaborar diretamente para o declínio do que a gente conhece como feudalismo, beleza? Um outro fator, pessoal, importante para a expansão marítima vai ser a formação dos estados nacionais. A formação dos estados nacionais, ela vai gerar uma centralização do poder nas mãos do rei. Ao final desse período, aliás, nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, eu tenho aí processos de centralização do poder na mão do rei. A figura do rei, que no período medieval era uma figura simbólica, não tinha um poder efetivo, ela vai começar a assumir importância. O rei ele vai começar a assumir importância nesse processo todo aí, beleza? E aí, eu ter a formação de estados nacionais é implicar em despesas que vão levar os reis a favorecerem esses empreendimentos marítimos, esses processos aí de expansão marítima, porque os reis eles vão ver nesse empreendimento marítimo uma forma, um novo meio de ampliar a sua fonte de renda e com isso ele conseguir custear tudo que a formação de um Estado nacional, tudo que as despesas que são geradas nesse momento, né, de não digo readequação, mas remodelação da sociedade, vão gerar ao rei, beleza? Então, esse processo de expansão marítima vai ser visto pelo rei como uma excelente oportunidade dele ampliar a sua fonte de renda e também como algo fundamental para consolidar aí a sua autoridade real, que vai colaborar para consolidar a sua autoridade real, beleza? Bom, galera, eu tenho também como impulsionante aí desse processo de expansão marítima, obviamente, a tentativa de quebrar esse monopólio italiano no Mediterrâneo. Porque outras regiões da Europa, como os portugueses inclusive, vão buscar novas rotas marítimas para se chegar diretamente a esses produtos orientais, esses produtos das Índias. Então, a tentativa de romper com esse monopólio da Itália, a tentativa de ter acesso a esses produtos do Oriente por uma nova rota que não passasse pela mão dos italianos, que não passasse
por taxas que eles acabavam colocando nos produtos que deixavam o produto mais caro na sua revenda, obviamente, afinal eles precisavam do lucro, vai fazer com que outras regiões da Europa busquem uma nova rota para chegar até as Índias, beleza? E essa crise do século XIV, desculpa, ela vai me levar a essa carência de metais preciosos, que esses metais, no caso, eles eram utilizados na cunhagem das moedas. Então, moedas com baixo teor de ouro e prata, elas eram desvalorizadas, beleza? Eram desvalorizadas, então eles precisavam de metais preciosos, eles precisavam repor os metais preciosos nesse lado da Europa, beleza? Até porque também lá na frente, aliás, no período moderno, eu já tenho o desenvolvimento do mercantilismo, e aí vem o aspecto do metalismo, do acúmulo de metais preciosos. Então, acumular os metais preciosos vai ser algo cada vez mais importante para essas sociedades, beleza? Meus queridos, percebam uma coisa, a burguesia e o rei, eles vão ser os maiores beneficiados com esse processo de expansão marítima, beleza? Mas, além desses fatores, galera, além desses fatores econômicos, além desses fatores sociais, eu tenho também a questão do imaginário europeu. O imaginário europeu, ele colabora para a expansão marítima, de certa forma, porque ele se faz importante devido a ressaltar a questão da superstição que estava presente nessas sociedades. Veja bem, eu estou falando de uma sociedade que está passando por um processo de transição, beleza? Eu estou falando de uma sociedade extremamente supersticiosa, como a feudal, que está passando por processos de transformações, está passando por um processo de transição. Então, essa mentalidade do europeu, supersticiosa, de acreditar muito no sobrenatural, ela não vai mudar de uma hora para outra. Então, esse imaginário europeu, aliado à péssima condição de vida na época no Ocidente, a péssima condição econômica que a gente comentou, vai estimular sim a expansão marítima. Porque para se livrar da fome, para se livrar da miséria, para se livrar daquela péssima condição econômica, cada vez mais vai florescer na mente do europeu a ideia de paraísos terrestres. O europeu cada vez mais vai fortalecer a ideia da existência de paraísos terrestres, onde eu tenho brotando farturas, beleza? E ele utilizava-se de passagens da Bíblia para justificar a existência desses paraísos terrestres, como essa que eu coloquei aí no slide para vocês. Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Fez crescer no solo toda espécie de árvores formosas e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o europeu ele vai utilizar passagens da Bíblia para buscar fomentar na sua mente a ideia de que eu tinha no Oriente a existência de paraísos terrestres e que ele precisava chegar a essas terras de abundância, essas terras onde não existiria todos os problemas que ele vinha enfrentando na Europa. Então, tudo isso vai colaborar para esse imaginário do europeu, ele está cada vez mais efervescente nesse momento também, beleza? Porque eu tenho um homem que ainda vivia muito atrelado, mergulhado em uma mentalidade tipicamente feudal, ou seja, extremamente supersticiosa, beleza? Na construção dos mapas da época, retratando o Oriente, se colocava paraísos, se colocava Jerusalém, né, em destaque, que comprovam aí a importância que se dava. E, galera, outro fator que estimulava a expansão marítima era o retrato de viajantes sobre as riquezas e farturas dos lugares do Oriente, né? O próprio europeu, quando ele se dirigia ao Oriente e ele se deparava com cidades grandiosas, cidades luxuosas, devido
ao lucro, né, obtido com o comércio, ele retratava isso em escritos, em obras, e tudo isso alimentava muito mais o imaginário europeu sobre essas terras. Beleza? Obras como a de Marco Polo, Livro das Maravilhas, que inclusive tem tem comentários no livro de vocês, pessoal, descreve aí paisagens belíssimas e de luxo no Oriente, que estimulava ainda mais a mentalidade europeia. Beleza? Bom, aí eu tenho um mapa mostrando o comércio das cidades italianas, mostrando aí as principais rotas que eram feitas pela cidade de Gênova, também pela cidade de Veneza, beleza? Que foram aí cidades que cresceram muito, se enriqueceram muito nesse período, ok? Aí, né, tem alguns trechos da Bíblia que comprovam que eram utilizados, né, para comprovar a existência dos paraísos terrestres, a eterna busca pelo paraíso, né? Olha aí, o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estive no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Olha aí, a busca por metais preciosos, né? Diferentes épocas e sociedades criavam diversas representações de lugares míticos com nomes distintos. Ilhas Afortunadas, Eldorado, Jardim Paradisíaco. A partir dos relatos bíblicos, os europeus insistiam na ideia de que o paraíso pelo Jardim do Éden estaria no Oriente. Posteriormente, com a chegada dos europeus no Novo Mundo, acreditou-se que este seria o tão esperado paraíso. Quando o europeu, galera, vai chegar na América, começam a fomentar ideias de que o paraíso não estaria no Oriente, de que o paraíso estaria nesse novo mundo que seria a América. Beleza? As péssimas condições de vida do homem europeu, aliada à crença em histórias fantásticas, serviram como combustíveis para o processo de expansão marítima. Um desses imaginários, pessoal, da época era a respeito do reino de Prestes João. Olha só, entre os séculos 11 e 17, muitas pessoas acreditavam que haveria um lugar que se aproximava do mito do paraíso terrestre. Embora sua localização precisa não fosse conhecida, conta a lenda que um reino cristão comandado por Prestes João situava-se na Ásia próximo ao paraíso. Olha o que acreditava-se a respeito desse reino, galera. Nesse lugar jorrava leite e mel, e havia grande abundância de pão, vinho, carne e todos os alimentos. Olha só, um lugar que era abundante em tudo isso, em contraste com a Europa do século XIV, que vivia na miséria, que enfrentava aí o problema da fome. Em um dos rios do paraíso encontravam-se pedras preciosas, como esmeraldas e diamantes. Olha aí. Uma nascente impedia o envelhecimento e garantia a eterna juventude a quem bebesse 3 vezes dessa água. Essa daí todo mundo queria, né? Lá não haveria pobreza, traição, roubo, traição ou mentira. Olha a ênfase na traição. Então, galera, olha só. O reino de Prestes João, ele vai ser aí um exemplo do imaginário europeu na época com relação ao Oriente. Beleza? Galera, os europeus também acreditavam nesse momento na existência de seres fantásticos nessas terras, beleza? Homens e mulheres que viveram aí nesse período medieval, eles acreditavam muito na existência de seres fantásticos, seres que não tinham cabeça, ou então que os olhos estavam na barriga, formigas gigantes, uma série de seres fantásticos fazia parte aí do imaginário do europeu. Eles acreditavam que eles encontrariam nessas terras ao Oriente ou então no Novo Mundo. Inclusive, nos mapas da época, eu tenho o desenho desses monstros marinhos, desses seres imaginários que o europeu acreditaria encontrar, beleza? Aí algumas imagens, né? Algumas ilustrações, olha essa, de uma edição da Alemanha de 1481, século XV,
das viagens de John Mandeville. Olha aí, retratando aí monstros que se encontraram por essa viagem, né? Outras imagens. E aí eu tenho um mapa do mundo, né? Um mapa feito na Europa do mundo em 1482, representando como eles conheciam, como eles imaginavam o mundo naquela época, beleza? Aí eu tenho algumas indicações, né, de onde estaria no mapa Portugal, onde seria o Mar Mediterrâneo, a principal rota marítima da época, o Oceano Atlântico, a África e a Ásia. Beleza? Meus queridos, então olha só, isso foi uma primeira parte da nossa aula sobre expansão marítima, falando aí dos fatores impulsionantes, falando aí dos antecedentes à expansão marítima, do que colaborou, do que motivou para a ocorrência desse movimento. Beleza? Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem que eu esclareço.